Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou Tiago Mana e é uma alegria imensa receber você aqui hoje para mais uma das nossas aulas da EBD. E hoje, na lição de jovens, nós estamos na lição 4 e o tema é Ana, a oração de uma mulher angustiada. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, deixa seu like, comenta e se você gostar dessa aula, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para a aula? Hoje nós falaremos sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada, e o texto do dia é primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A síntese é: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. O tópico inicial é Ana, sua condição de mulher estéril e a sua rival. A primeira pergunta que nós podemos fazer para iniciar essa aula é: quem foi Ana na Bíblia Sagrada? Uma das histórias mais fantásticas, uma das histórias mais comoventes da Bíblia Sagrada é justamente dessa personagem pelo nome de Ana. Ana era uma mulher, esposa de Eucana, porém era estéril. Esses são os poréns da vida. Lembra? Segundo Reis, capítulo número 5, fala sobre o general Naamã e começa a falar sobre as suas condecorações, suas medalhas, mas diz, porém, era leproso. O porém da vida de Ana é que Ana era uma mulher estéril. E ser estéril naqueles dias era um grande problema, porque naquela época a esterilidade era questão de vergonha, era questão de vexame. A incapacidade de não poder gerar filhos também gerava em Ana uma preocupação com o seu futuro, pois os filhos naquela época, quando seus pais se envelheciam, cuidavam dos seus pais, cuidavam da provisão daquela casa, cuidavam do alimento sobre a mesa dos seus pais. E Ana, não podendo gerar, não tendo filhos, como ficaria a sua velhice? Como ficaria anos mais tarde sem um filho para sustentá-la, sem um filho para cuidar dela? Então Ana, além da vergonha, do vexame, tinha no seu coração a preocupação. Quem poderia sustentar Ana na velhice? Quem poderia trazer a provisão na mesa, na casa desta mulher pelo nome de Ana? Só que, como eu já disse, Ana era esposa de Eucana. Eles viviam e moravam em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Só que Eucana não tinha apenas Ana como esposa. Eucana tinha uma outra esposa que chamava Penina. Penina era a segunda esposa de Eucana. E algumas pessoas, eu já vi professores, pregadores, pastores dizer que naquela época poderia ter duas esposas, poderia ter dois homens, poderia ter mais de um cônjuge nessa história. Só que não, naquela época Deus tolerava? Sim, mas Deus não concordava. E nós precisamos entender isso, porque a poligamia não é aceita por Deus. Qual que é o padrão bíblico que nós temos de casamento? Qual o padrão bíblico que nós temos para um casamento, para uma vida a dois? É o padrão de Gênesis. No jardim do Éden diz o texto que Deus adormeceu Adão, esperou Adão adormecer e tirou da sua costela. E daquela costela fez a sua adjuntora, fez a sua auxiliadora, fez a sua mulher. Olha, se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma esposa, com certeza Deus não pegaria apenas uma costela. Deus pegaria então duas costelas para formar duas mulheres. Até mesmo quando Deus vai recomeçar a humanidade, lá em Gênesis capítulo 6, lembra de quem foi? Noé entrou na arca, 8 pessoas, lembra o nome deles? Noé, Cã, Jafé e Sem, Noé e seus filhos. E para cada um desses homens, tinha uma esposa, não tinha duas.
era apenas uma esposa. E esse negócio de poligamia dá dor de cabeça demais. Lembra os patriarcas? Abraão vivia uma linda história, um lindo casamento com Sara. Só foi entrar Agar que deu problema. Jacó, com a sua primeira esposa Leia, viveu um belo casamento. Foi só entrar Raquel que deu dor de cabeça e conflito entre as duas irmãs, Leia e Raquel. Então, o padrão bíblico não é a poligamia, é a monogamia. É um homem para uma mulher, é uma mulher para um homem. Talvez alguém vai dizer, Tiago, mas lá nas leis levíticas está escrito uma lei que resguarda, uma lei que traz os direitos morais da segunda esposa, da terceira esposa. Olha, uma coisa é você resguardar, outra coisa é você concordar. Perceba que Deus está normatizando e não normalizando a poligamia. Eu repito, uma coisa é você normatizar, é você trazer uma norma diante de algo que está acontecendo. Outra coisa é você normalizar aquele padrão, é você padronizar, é você normalizar aquela atitude. Deus nunca concordou com a poligamia, mas tolerou no Antigo Testamento. Só que cá entre nós, quando nós olhamos para Ana que tinha na sua casa a necessidade de dividir muitas tarefas com Penina, porque ora, era também esposa de Eucana. Imagina você ir para a cozinha e encontrar a outra esposa do seu marido. E além de tudo, além da vergonha de Ana não poder gerar, além dessa esterilidade, além desse vexame diante da sociedade, diante da própria família de ser estéril, Penina ainda ficava zombando de Ana. Imagina que tristeza. Toda vez Penina passava e dizia, olha Ana, eu tenho muitos filhos, mas você não tem nenhum. Eu tenho um amor de muitos filhos, mas você não tem um amor de nenhum filho, porque você não pôde gerar. E quanto mais Penina caçoava, mais Ana se angustiava, mais Ana ficava triste, não é por menos. Imagina você ter a vergonha, o vexame, a preocupação de não poder gerar e ainda ser caçoada, de ainda ser atormentada de forma excessiva por uma competidora que estava dentro da sua casa, mas zombava porque ela não poderia gerar. Com tudo isso, Ana vai entrando num estado de até mesmo, quem sabe, uma depressão. Porque o texto vai dizer no versículo 7 do capítulo 1, no próprio livro de 1 Samuel, que Ana chorava e não comia. A situação que Ana começa a viver é um quadro depressivo. O que nós podemos entender que é um dos sintomas da depressão é chorar, ir para os cantos e perder a fome, perder a vontade de comer, perder essa vontade de se alimentar. E Ana estava entrando nisso. Imagina a tristeza, a angústia do coração dessa mulher. Ana chorava, Ana não comia mais. Eucana falava, meu amor, come alguma coisa, se alimenta, você vai emagrecer. E Ana falava, eu não tenho mais vontade de comer, deixa eu ficar chorando aqui no meu canto, eu não posso gerar, eu não posso dar filho para você, Eucana. E isso foi gerando uma angústia, foi gerando algo dentro da alma de Ana. Só que uma atitude de Ana vai dar início a uma fase de transformação na sua vida. E é justamente o tema dessa lição. Diz o texto que Ana sai de fininho, a mensagem diz que Ana lá em Siló, com a sua família, com Eucana, com Penina, ela sai de fininho para orar ao Senhor. E isso me chama a atenção, porque Ana vai para oração. Ana vai fazer um culto naquele dia, porque era costume desta família, era costume de Eucana, uma vez por ano, ir até Siló, apresentar sacrifícios ao Senhor como gratidão, como culto para Deus. Só que naquele culto, naquele ano, Ana vai fazer um culto diferente. Ana vai fazer algo diferente para Deus. Ana vai derramar o seu coração em uma oração. E é o próprio texto do dia, não é mesmo? Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Sabe o que isso me ensina? Que o barco da minha alma
deve estar betumado. Tiago, o que é isso? Você vai concordar comigo que o que afunda um barco não são as águas externas. O que afunda um barco é as águas internas, é as águas que entram dentro desse barco e o fazem afundar. Então, o segredo para o seu barco não afundar é que você não deixe que as águas externas entrem para dentro do seu barco. E Ana betumou seu barco, como? Orando. Quanto mais Ana orava, e o versículo 12 diz, você vai ler na sua Bíblia, que Ana perseverava em oração. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas Ana começou a betumar o seu barco. O que isso significa? Que nós precisamos cuidar do barco da nossa vida. Nós precisamos cuidar do barco da nossa alma. Nós estamos em uma geração que enfrentam as doenças da alma, sofrem dessas doenças, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, distúrbio alimentar. Sofrem tanto dessas doenças porque tem a necessidade e tem a precisão de começar a betumar o barco da nossa alma, para que as coisas externas, as águas externas, como conflitos, estresses do dia a dia, as frustrações, coisas desse tipo, entrem para dentro da nossa alma e afundem a nossa alma numa depressão, numa ansiedade exacerbada, em um passado que não nos deixa ir para frente e viver o nosso presente. Então, a mesma palavra que Deus disse para Noé, é bom que nós falássemos disso nesta aula. Deus disse para Noé, Noé, faça a arca. Deus colocou todas as medidas, diretrizes e disse para Noé, Noé, betume a arca. O que Deus está dizendo para Noé, Noé, para que as águas externas não entrem dentro da arca e afundem esta arca, betume. Coloca betume em todas estas madeiras, para que os estresses, os conflitos, as frustrações externas não afundem a sua alma numa depressão, não cause uma ansiedade exacerbada dentro do barco chamado alma. Só que nós também temos o segundo tópico, e o segundo tópico fala sobre Ana, a mulher que roga a Deus para que lhe dê um filho. E isso me chama a atenção, porque eu disse para vocês que 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 12, existe uma expressão que me chama a atenção. E essa expressão diz que Ana perseverou em oração. Ana não orou apenas por um instante e foi embora. Ana perseverou, e isso muda tudo na nossa vida. Esta perseverança, essa continuidade em buscar algo. Nós falamos em uma aula passada sobre Lucas, capítulo de número 18, a parábola da mulher que chegou até o juiz e de forma insistente começou a rogar a esse juiz. Nós precisamos ter isso na oração, nós precisamos ter essa perseverança. Lembra lá de Atos dos Apóstolos? Os discípulos que estavam no cenáculo reunidos, obedecendo à voz de Jesus, eles estavam perseverando em oração. Então, para que nós tenhamos uma vida ativa de oração, é necessário perseverança. Não é um dia que você ora que você vai adquirir uma intimidade com Deus. Não é um dia que você ora que você vai adquirir uma comunhão com Deus. Não, isso leva tempo, isso leva perseverança da nossa vida. Então, essa mulher que é citada na parábola de Lucas 18 pelo próprio Jesus, ela teve perseverança, ela teve insistência. Só que o texto vai dizer, e eu gostaria de ler para você, o texto vai dizer aqui, no versículo de número 11, que ela fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que Ana está fazendo? Ana está detalhando a sua oração. E isso na oração é importante, é detalhar a sua oração.
Nós precisamos ir para a oração para conversarmos com Deus. Tem gente que entra na oração e logo diz assim: Senhor, Tu sabes, amém, vai embora. E a oração não é isso. Nós aprendemos na primeira lição que a oração é um diálogo. A oração é uma conversa com Deus. E como toda conversa, você detalha. Não é quando você encontra o seu amigo ou o seu melhor amigo, quando você vê ele e quer contar alguma coisa, você traz os detalhes, traz o que aconteceu nas minúcias. A oração é esse diálogo, que você chega até o seu melhor amigo, que é Deus, para conversar, para detalhar o seu dia. Deus, não é que Deus precise que você saiba, Deus sabe de todas as coisas, é onipotente, onisciente, onipresente, certo? Atributos incomunicáveis de Deus, mas você tem que detalhar a sua oração. Quem na Bíblia foi chamado de amigo de Deus? Abraão. Abraão, o homem da fé. Abraão, o homem dos altares. Lembra lá de Gênesis, capítulo 18? Deus olha e diz assim: ocultarei eu alguma coisa do meu amigo? Abraão, não ocultarei nada. Então Deus começa a falar sobre a destruição de Sodoma, a destruição de Gomorra, e Abraão vai detalhar a sua oração. Olha como é gostoso pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que têm prazer na oração, que entendem que a oração não é um sacrifício, mas oração é um prazer. Abraão poderia muito bem dizer assim: Senhor, se tiver algum justo, o Senhor destrói? Não destrói não, então eu vou embora, tchau. Não, mas Abraão detalhou a sua oração. Abraão começou assim: Senhor, se tiver 50, não, 50, Senhor, mas vem cá, e se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, 20, 10, o que Abraão está fazendo? Abraão está detalhando. Senhor, o meu dia foi assim, eu fui lá naquela loja, eu passei isso na escola, eu vivi isso na faculdade. Isso é comunhão com Deus, isso é você perseverar na oração. Ana detalhou. Por que Ana detalhou? Porque Ana disse: eu quero um filho, mas não é qualquer filho não, Senhor, eu quero um varão, e sobre esse varão não passará navalha sobre a sua cabeça. Ana está detalhando a sua oração. Jovem, olha para cá, nós precisamos ter esse prazer na oração, esse prazer de detalhar a nossa petição, de detalhar aquilo que nós almejamos. Não é: Senhor, me dê uma Rebeca. Não, detalhe a sua oração. Como é que é a sua Rebeca? Como é que você quer? Como é que você almeja isso? Isso é você detalhar. Isso é você ter essa comunhão com Deus. E Ana está nos ensinando isso, a detalhar a nossa oração, a não desistir da nossa oração, porque Ana ficou ali chorando, Ana ficou ali orando com o seu coração, e isso me chama a atenção, porque o texto vai dizer no versículo 13, assim, ó, eu estou com a Bíblia aqui, eu vou ler para você, diz assim, olha: porquanto Ana no seu coração falava e movia apenas os seus lábios. O que o texto está dizendo é: Ana falava no seu coração, no seu íntimo, e os seus lábios apenas balbuciavam-se, apenas se moviam, mas não pronunciavam, não expressavam palavras. Tiago, mas o que é esse negócio de eu orar com o meu coração, mas não orar com a minha voz? É porque o segredo da oração não está na sua eloquência. O segredo da sua oração não está nas suas palavras bonitas. Ou você acha que Deus está lá do céu dizendo assim: eu vou responder esse menino, que esse menino fala bem demais, que essa menina ora bonito demais? Não, Deus não está preocupado com as palavras bonitas. Deus está preocupado se o seu coração está envolvido nessa oração que você está fazendo. Tem uma frase, e eu quero anotá-la aqui. Há uma frase de John Bunyan, eu não sei como é que pronuncia, mas diz assim, olha, eu vou escrever aqui, ó: na oração. Olha essa frase: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras
sem coração. Você já viu a profundidade dessa frase? Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Ana não tinha palavras, mas Ana tinha um coração na oração. Quem tem muita palavra, mas não tem coração na oração, é chamado por Jesus de fariseu. Quando você vê pessoas que gostam de ficar se mostrando, que gostam de ficar orando alto, mas você vive que aquelas pessoas não vivem isso que oram, não vivem isso que prega, Jesus chama de religioso. Religioso tem a boa oração, tem a boa oratória, tem a boa oração no sentido de palavras, mas não tem o coração nas palavras. Então, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Enquanto Ana estava orando, aconteceu algo assim fantástico, porque Eli, que era o sacerdote daquela época, que estava lá no templo, ao ver que Ana está prostrada, orando, mas orando no seu coração e apenas movendo os seus lábios, ele logo diz assim: está embriagada. Esta mulher bebeu e veio para o templo. Ana olha para Eli e diz assim: ah, meu sacerdote, ah, Eli, meu pastor, eu não estou embriagada. É apenas a alma de uma mulher atribulada, angustiada, precisando de um milagre. Então, imagina se isso acontece nos dias de hoje. Se você vai orar e um pastor chega para você e diz assim: olha, está embriagado, porque ora com o coração, mas não pronuncia palavras. Talvez alguém diria assim: vou desviar, vou acordar, vou me levantar dessa oração rapidamente e vou dizer: o senhor não fala assim comigo não, que eu vou te processar. Mas Ana estava ali com um propósito maior. O propósito de Ana era para que Deus lhe desse um filho. E sabe o que eu entendo? Quem tem vida de oração tem carcaça dura, mas tem coração mole. Tem carcaça dura para aguentar as críticas, aguentar os conflitos, aguentar a tormenta de Penina, aguentar as vergonhas que às vezes a vida nos prega, mas tem um coração mole para orar, tem um coração mole para estar perante Deus. Então é isso que nós vamos falar agora no tópico 3, sobre Ana louva a Deus por sua resposta. E isso é lindo, porque Ana, depois de detalhar a sua oração, depois de perseverar em oração, depois de colocar o seu coração na oração e não apenas ficar falando, não apenas ficar pronunciando, mas nem sabe o que está pronunciando, está repetindo a oração de alguém, de outrem, não. Ana estava fazendo a sua oração do íntimo da sua alma, por prazer, por necessidade. A pressão que Ana estava sentindo, ela transformou em poder de Deus para orar. Então Ana, ao ponto que ela ora, ao ponto que Eli critica ela, e depois de Ana se explicar, o sacerdote Eli olha para Ana e diz assim: Ana, se levante, mulher, se levante, vá em paz, e que Deus lhe conceda o desejo do seu coração. Passa pouco tempo, passa 9 meses, e Ana dá luz a um garoto. Olha, o milagre que é produzido na oração tem processo. Não é você orar hoje e acontecer hoje. Pode acontecer? Pode. Mas os milagres da nossa vida têm um processo. São etapas que você tem que enfrentar. E Ana esperou 9 meses para gerar Samuel. E quando o menino nasceu, o nome dele foi esse: Samuel. O nome do garoto foi Samuel. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, apenas uma curiosidade bíblica. Quais são os nomes dos filhos de Penina? Ora, a Bíblia não revela, a Bíblia não fala, mas apenas algo para aguçar a sua fé. Aquilo que é gerado na oração sempre terá identidade, sempre terá nome. Os filhos de Penina não falam o nome deles, mas o filho de Ana
chama Samuel. E você conhece o texto. Mais tarde, Samuel será juiz, será sacerdote e será profeta. O tríplice ministério de Samuel. Então vale a pena você gerar algo na oração, para que algo seja gerado em você. O segredo da oração não é você fazer para tentar mudar Deus. Deus é imutável, mas quanto mais você ora, quanto mais você persevera, mais Deus gera dentro de você, mais Deus transforma você. É aquele processo, lembra que nós falamos em aulas passadas? É a metanoia. Nosso professor Gesrael falou sobre isso. Na oração você não muda Deus, mas quanto mais você ora, mais você é transformado, mais você é mudado pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Quando Ana gera Samuel, passa-se 3 anos e Ana vai cumprir o seu voto. Ana vai alimentar, vai cuidar de Samuel, mas após 3 anos, Ana vai até Siló novamente. Imagina essa viagem, que alegria para essa família, que felicidade para Eucana, que felicidade para a irmã Ana, para retornar para Siló, então oferecer um sacrifício e mais que um sacrifício, entregar Samuel aos cuidados do templo. Imagina Ana abraçando, beijando o seu filho, Eucana feliz, todos se jubilando, alegrando-se, e Ana fazendo isso para cumprir o seu voto. Seja fiel a Deus, seja grato a Deus, louve a Deus. Deixa eu falar uma frase que certa vez eu ouvi: orar antes é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão. Eu vou repetir essa frase, posso? Orar antes é dependência, orar depois é gratidão, mas orar sempre é comunhão com Deus. Então Ana, após 3 anos, vai cumprir o seu voto e vai entregar Samuel. E o texto diz assim no versículo de número 26, olha: e disse ela para Eli: ah, meu Senhor, eu sou aquela mulher. Lembra daquela mulher que estava orando, angustiada, com a alma pesada de sofrimento? Eu sou aquela mulher. Mas meu Senhor Eli, eu orei, eu perseverei, eu detalhei a minha oração e Deus me respondeu. Aí o versículo número 27 diz assim, ó: por este menino orava eu. Ah, que coisa linda! Isso alegra o meu coração e eu tenho certeza que também alegra o seu coração. Ana está dizendo: eu sou aquela mulher que antes de orar eu era de um jeito, mas depois que eu aprendi a orar, perseverando, detalhando, falando para Deus com o coração e não apenas com palavras, eu estou aqui de volta. Mas eu estou aqui agora com aquilo que foi gerado no meu ventre. Deus abriu a minha madre, Deus curou e fez do meu ventre ser frutífero. E agora, por este menino, eu orava ao Senhor. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida no final dessa aula. Eu ainda acredito que você vai chegar jovem na igreja, juntamente com seus pais, juntamente com a sua família, vai chegar até o seu pastor e vai dizer: pastor, pela minha casa orava eu, por essa bênção orava eu. Um dia você vai chegar ainda no altar da igreja, casando, e quando entrar uma mulher por aquela porta, você vai dizer: por esta mulher orava eu, por esse varão orava eu. Então, eu encerro essa aula dizendo: seja grato ao Senhor, louve ao Senhor, persevere, detalhe, faça tudo isso, mas quando Deus lhe conceder, não pare de fazer campanha, porque é um costume de gente que começa a campanha, 21 dias de oração, 7 dias de oração, mas quando recebe, nunca mais vê ele na igreja. Então seja grato, a campanha deu certo, volte a casa, volte a Siló para agradecer ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor
pela bênção que o Senhor nos concedeu. E para encerrar, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Na canção de Ana, do capítulo 2, no versículo 5, você pode acompanhar, diz o texto, 7 filhos. E o versículo de número 21 diz que Ana teve 6 filhos. E algumas pessoas se perguntam, Tiago, por que no versículo 5, no cântico de Ana, Ana vai dizer que a mulher estéril, ele deu 7 filhos, mas depois lá no versículo 21, do mesmo capítulo 2, vai dizer que Ana teve 6 filhos, contando com o próprio Samuel. Simples. Quando Ana estava fazendo o seu cântico, o cântico de Ana era pelo nascimento e pela graça que o Senhor teve com Ana dela conceber Samuel. Então esse número 7 remete à perfeição da numerologia. Ana não tinha esses 7 filhos. Ana não tinha nenhum filho além de Samuel, é o que nós entendemos pelas inferências do texto. Mas no versículo de número 21, Ana já tinha concebido. E Ana teve 6 filhos. Eu repito, os 7 filhos é apenas uma numerologia que diz sobre perfeição. O que ela está dizendo é, o que o Senhor faz é perfeito, o que o Senhor faz é completo. Mas verdadeiramente Ana teve 6 filhos. E com essa curiosidade, nós terminamos a 4ª aula. Ana, a oração de uma mulher angustiada. Então, meus irmãos, entendam isso e sejamos gratos. Jovem, seja grato ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça, compartilhe esta aula e seja um canal para abençoar outras vidas. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.